eu sou Juliano Gentili. Eu sou a Ângela e esse é o terceiro e último episódio da segunda temporada do Chiado, temporada onde as parcerias são entre artistas brasileiros e artistas baseados na Alemanha. As convidadas desse episódio são a Tainá Oliveira e Jasmine Buffon. E seguindo a proposta do Chiado, elas criaram uma música em conjunto, com a Tainá sendo responsável pela primeira parte e a Jasmine pela finalização. A gente fez uma entrevista com elas e vai trazer aqui alguns trechos dessa conversa, começando com uma apresentação de cada uma e, na sequência, a gente já ouve a faixa criada colaborativamente. I'm a composer and artist that works primarily with sound, and I make electronic music and perform it live and produce records. And then I also have like a sounding art practice where I sonify data generated by surveillance technologies. The most recent project being an add-on for the Chrome and Firefox browsers that translates the cookies into sound, so you can hear how much you're being tracked by cookies while you browse the web. And then I've also used that for live performance and installation. So I'm interested in giving a sort of sonic presence to technologies that we engage with every day, but for the most part are unaware of. Eu sou Tainá Oliveira, importante dizer, né, que eu sou uma mulher negra de 26 anos. Eu costumo dizer que eu flerto com a música de diversas formas, e aí passa por improvisação, por criação de trilhas sonoras, por trabalhar corpo de atores e dançarinos, né, com o violoncelo, que é o instrumento que eu mais gosto de brincar. Eu não falo que eu sou violoncelista, porque tem outras pessoas que se dedicam muito mais ao instrumento, né? E também já criei esse ideal, né? Eu não toco bar, eu não gosto assim tanto da música erudita, não consigo me expressar tanto através dela. Então, quando eu falo que eu sou violoncelista, já vai para aquele caminho, né? Pelo menos aqui no Brasil. E aí eu flerto com a música também na musicoterapia, que é a minha profissão, né? Que eu estudei assim mesmo e que eu amo fazer, que é trabalhar na área da saúde com música.
Essa foi a faixa Amar, Amar com H, do verbo haver. Amar. Esse título foi uma sugestão da Tainá para a parte dela, que contou que quando estava compondo, pensou numa questão que pudesse ser comum a ela, aqui em São Paulo, e também a uma pessoa que estava em outro continente. Pois é, a Tainá mandou uma faixa já com sugestão de título, né? Inclusive, tem um trecho da entrevista que a gente acabou deixando de fora, em que ela comenta que mesmo sabendo da proposta do Chiado, ou seja, de que outra pessoa pegaria a parte dela para finalizar, ela teve a sensação de que entregou uma faixa pronta, fechada. A gente também sentiu isso quando ouviu, né? Até porque a faixa veio mixada já. E a própria Jasmine também sentiu assim, de pegar uma faixa pronta, tanto é que ela disse que não sabia muito por onde começar. Daí ela recorreu a um violão que estava guardado e que há muito tempo não tocava. Quando eu recebo proposta assim, se eu soubesse, se eu tivesse o nome, eu ia stalkear a pessoa. Porque no meu jeito eu tentaria entrar num caminho parecido com o dela para colocar as minhas propostas, né? Eu gosto muito de, nas criações coletivas, achar o meio termo, né? Como que eu consigo criar da forma que a outra pessoa está criando. Agora, quando eu recebi essa proposta cegas, eu fiquei pensando assim, eu fiquei ansiosa no sentido de o que isso vai se tornar. Mas a minha linha de pensamento foi como que eu consigo passar essa ideia e passar algo completo para outra pessoa, sabe? Assim, é meio que a pergunta, quem você é? Mas eu me senti nisso, assim. Para mim foi como que eu digo quem eu sou num som para uma pessoa que vai estar na Alemanha, né? E para mim foi a gente tinha na época da proposta estava rolando bastante movimento migratório, né? Tava várias questões aí pulsantes e aí eu pensei sobre o mar, né? Nessa questão do mar, que depois comentei, né, no título, a Jasmine super acolheu e aceitou. Porque eu pensei em algo que tivesse em comum entre todos, sabe? Inclusive com o momento político que estamos vivendo. Mas não fiquei ansiosa, assim, nesse sentido de querer descobrir quem era, sabe? Mas quando eu escutei e vi que era uma mulher, eu falei, obrigado! I was curious. I wasn't sure if, in a way, even if it was a good idea, but I was curious to see what would happen. In a way, I suppose normally when I collaborate, it's important that I do feel like a musical connection. And so to be thrown into a situation where you have no idea what the other person does, I felt it could go either way. Like it could be a disaster, which maybe isn't so bad, but it's very unknown. You're trading into kind of unknown territory. You know, usually with a collaboration, it is a dialogue, and then it's kind of like a blind dialogue or something. And yeah, you don't want to, like, you are worried, like, are they going to hate it? Have I massacred their track? Well, when I first downloaded the files, I just had a listen to the track and I was like, I really don't know what to do. It already feels very full and complete, actually. But then I couldn't work on it immediately. So when I went back a few weeks later, I just listened to the individual tracks and not the whole mix. And then in a way I did a kind of remix, like I brought it into Ableton Live and looped things. And then I tried adding, I have like a microKORG. It's like a digital small synthesizer that sort of emulates analog synths. And I just tried playing something with that, which I think I ended up mixing very low. And then for some reason I thought I should try a guitar, and I actually haven't played guitar in years and years and years. So I had to kind of climb up on top of the cupboard and pull out this acoustic guitar that I have. And then I recorded some guitar to it.
So I kind of approached it very intuitively, in a way like, oh, I should try this or try that. And then I really loved the voice, so I looped the voice, which was also weird because I didn't know what it was saying, and I was just hoping that I would like what it was saying. But I thought the voice was very beautiful and fragile. I mean, I think for me there's a nice tension between a fragility and a strength. Like there was a lot of power in the guitar, in the cello, but then a lot of fragility in the voice. Como a gente pôde perceber pela reação da Tainá, quando descobri que a parceira dela também era uma mulher, esse é um aspecto relevante para ela. E também o de ser negra, como ela própria trouxe na apresentação, se identificando como mulher e negra. Então a gente prosseguiu um pouco mais esse assunto com elas, e a Jasmine falou também um pouquinho da experiência dela na cena de música eletrônica na Alemanha. Bom, é que agora a gente entra também em questões culturais, né? Eu percebo que nós, mulheres, e eu enquanto mulher negra, esse lugar de tocar, de agir, de fala, de estar presente, essa presença de palco, ela tem que transpassar muitas coisas a mais do que só estar ali e já ocupar aquele espaço livremente, e seu som, e tocar pra caralho, assim, sabe? Isso tem que ser desconstruído antes, para que quando eu esteja ali, né, essa potência possa ser reverberada. Eu percebo assim, e conversando e tendo trocas com outras mulheres, eu percebo também que tem esse ponto, né? A gente tem que desconstruir algumas coisas, tem que enfrentar outras batalhas para que o nosso som reverbere ali. Sendo que um homem branco, cis, ele entra ali e já tem esse lugar dado de uma certa forma, né? Então ele se sente mais confortável, ele é aceitado mais. Então acho que o som flui de outra forma, é logo interação também. I mean, I remember in the 90s, like I would go on tour as the only woman doing experimental electronic, and everyone was a guy. Like in the late 90s, early 2000s. Like, so all the other musicians were men, and then the promoter was a man, and the sound engineer was a man. But now in Berlin anyway, there's like a lot of like young women, which is great. So it's, at least anyway, in Europe, it's changed for women, not for race. I mean, that's changing a bit, but for women, it's really changed, I guess, in the last 20 years. A gente perguntou para elas também como têm mantido seus trabalhos durante a pandemia, considerando que são países com condições sociais e econômicas muito diferentes para os artistas. Well, I've had streaming concerts, gigs that were supposed to be live then became streaming gigs. To be honest, I don't really like performing for YouTube, essentially. I mean, for me, so much about a live concert is the audience in the space and also the sound system. And then to imagine people listening on their computer, laptop, speakers. But it depends. I've also had a couple of nice experiences because the space that you're in is nice with good sound and there's enough other people performing, so you have a small audience. So then it's still kind of enjoyable. Eu no meu isolamento, estava acompanhando esse boom de internet, que todos podiam, né? E que bom que ficou mais acessível essas possibilidades artísticas, né? Mas ao mesmo tempo estava esvaziado, ao meu ver. E aí começou a me dar uma certa agonia disso, né? Enquanto amigos da classe artística passando puta perrengue. Pro meio do ano, fim do ano, eu cedi, né, em 2020. E, então, no meu processo, eu vejo que tá mais certeiro, a partir da pandemia, saber usar mais meu tempo, me apropriar das coisas que chegaram para eu já semear as sementes que eu quero, as ideias que eu quero, confabular com as pessoas, né? Por exemplo, esse encontro que a gente está tendo, possibilitou muitas coisas. Eu conheci muitas coisas, muitas pessoas, muitas possibilidades nessa pandemia. Então, eu acho que a minha arte, ela tá num lugar de sobrevivência agora, para mim,
mais do que, é isso que eu sei fazer. Não, é isso que eu faço sobreviver. Né? A minha subjetividade, ela existe e resiste através da arte. E eu vejo que não é só a minha, né? Eu vejo que, pelo menos do que eu acompanhei, a sociedade brasileira só manteve sua sanidade mental graças à cultura. Durante a nossa conversa, a gente levantou uns pontos que nos chamaram a atenção com relação ao trabalho de cada uma. No caso da Jasmine, dá para perceber uma abordagem política, principalmente em obras que tomam como referência controle de dados, mecanismos de monitoração que coletam informações de usuários em redes sociais, nem sempre com o conhecimento dos usuários, e mecanismos que foram intensificados pela pandemia. Eu, inclusive, baixei a obra dela, que ela comentou no começo dessa nossa conversa, a extensão para navegador, que te mostra em tempo real você sendo monitorado na internet através da sonorização de cookies. Chama Listening Back, eu recomendo. Yeah, I mean, I guess I'm very kind of critical of the ways that we're, monitored. The last project was focused more on sort of commercial surveillance than government surveillance, though they're very much intertwined. I just feel that actually, I mean, the COVID situation has kind of forced us to engage with these platforms even more than before, which I personally don't like. Like, even if I go to a small experimental concert in Berlin now, I have to register online. I have to give them all this information. They usually use Google Docs because I guess it's the easiest for them to implement. And then I'm filling out a Google Capture, and it's like that used to be a space where I was free from engaging with Google, like going to a small local gig. Yeah, it's kind of just ramped it up in a way, how much everything we do is mediated by technology. Well, I mean, I think it's good to have an awareness of, these infrastructures, these global infrastructures that track us, and sort of have discussion about it and ask ourselves, is that what we really want? And then I think the COVID-19 pandemic has just offered even more opportunities for big tech to monitor us or make us dependent on their services. This tendency to turn to big tech to provide solutions to all our problems, including health, I think is something we should sort of question as well. But there are, of course, alternatives. I mean, it's not all doom and gloom. There are people working hard in the open source community and stuff to provide alternatives. And in a way, you just have to be willing, I suppose, to put a bit of extra time into using technologies that might not be quite as smooth and efficient as Google services, but offer you more privacy. E no caso da Tainá, foi interessante ouvir como ela tem desenvolvido a relação dela com a prática da improvisação. Então, a prática de improvisação livre chegou depois de um período que eu já tinha explorado o violoncelo também de outra forma, que eu cheguei a fazer sonoplastia, então eu explorava isso para aquecer corpo de ator, de dançarino, para criar trilha sonora. Então eu já estava ali permeando ambientes diferentes, né? E isso já me permitia ser um tanto livre, mas na improvisação, quando eu tive essa interação, né? Isso para mim é uma das coisas que muda muito, a escuta. Ela é tão importante e presente quanto o som. E tem essas possibilidades de explorar o som, né? De tentar fugir, tentar encontrar outros caminhos que às vezes não dão em nada, mas já valem a pena pela tentativa, né? E eu acho que isso muda muito. Mudou muito. Até minha prática de estudo, sabe? Pessoal. Depois encontrei a Rádio Diáspora, né? Que também me levaram para outros caminhos. A gente vai chegando aqui ao final desse episódio, agradecendo a Jasmine e a Tainá. Yeah, I mean, I had a lot of fun. When I actually started working on it, I really enjoyed it. And it's great because I pulled my guitar out. So now I sometimes just for myself,
play my guitar. Yeah, and it's great to meet everybody as well, and hopefully someday we can meet in person. Thank you for your music, Taina. Quero agradecer muito a forma que ela colocou o som dela. Fico feliz que ela tirou o violão aí do armário e eu quero dizer que eu fiquei muito feliz de participar e para mim foi interessante, né? Nossa, criar algo com uma pessoa da Alemanha, né? Que bom que a gente está criando laços, né, e pontes assim. E para encerrar, a gente ouve The Folk Cultures, da Jasmine Buffon, e Equacional, da Tainá Oliveira, com a Paola Ribeiros, o Rômulo Alexis e o Wagner Ramos. A gente agradece a todo mundo que ouviu até aqui. Valeu, Juliano. Valeu, Ângela. Valeu, galera. Até a próxima. Chiado.
Chiado. Chiado é o podcast do Chi, Festival de Música Criativa. Essa segunda temporada conta com o apoio do Goethe Institute São Paulo. Produção, o Irapuru. Mixagem e masterização, César Martini. Tradução, Bruno Lima. Identidade visual, Maria Cal Levi. Vinheta, Bugil, Juliano Gentili e Daniela dos Santos. Concepção, curadoria, entrevistas, edição dos episódios e da vinheta, Ângela Brava e Juliano Gentili. Gravado em novembro de 2021. Assim como na primeira temporada, as faixas colaborativas criadas para esses episódios compõem um álbum e vão estar disponíveis em chiado.bandcamp.com.